Olá, queridos alunos do UniFSA, enadistas, muito bem-vindos ao nosso episódio 6. Esse é o episódio que a gente vai falar um pouquinho sobre uma temática bastante encantadora, envolvente, necessária, sobre qualidade de vida relacionada à habitação, à arte, cultura. Vem com a gente, vamos discutir, vamos conversar, vai ser uma conversa espetacular. Solta a vinheta. Coisa boa receber aqui conosco a professora Neuza Brita de Areia Leão Melo, muito bem-vinda. A professora Neuza é arquiteta, é doutora em ambiente e desenvolvimento, está conosco no UniFSA acompanhando o curso de arquitetura, né? A queridinha lá de todos os alunos da arquitetura e urbanismo. Professora, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco falando um pouquinho sobre essa temática tão importante, tão envolvente. Eu que agradeço. Sempre um prazer, né, falar do que a gente gosta, do que a gente ama, falar de temas tão relevantes, né, como qualidade de vida, como habitação, como arte, né? Arquitetura é arte, então é uma delícia poder estar aqui e contribuir, né, também para que os nossos alunos eles tenham aí mais informações sobre essas questões. É isso aí, a nossa intenção é exatamente essa, professora Neuza, é fazer com que esses alunos que estão na academia há 4, 5 anos, eles discutem aí vários temas das suas áreas de formação e por vezes a gente percebe que essas temáticas mais gerais, mais transversais, elas precisam de um acolhimento, elas precisam de uma profissional como você, com toda a expertise na área da arquitetura e do urbanismo, que possa colaborar com esse despertar, né? E que a gente possa ajudar esses alunos, inclusive, a se desenvolverem na escrita, despertar algumas competências mesmo, alguns dados, algumas informações. Por isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre qualidade de vida, sobre habitação, sobre arte, sobre cultura. E aí eu já começo lhe perguntando, tem relação qualidade de vida com habitação? Há uma relação aí em algum propósito, né, na moradia, com tudo que envolve aí essa qualidade de vida? Totalmente, Adjufre, totalmente. Desde 1966, a ONU ela determinou que a habitação é um direito universal dos seres humanos, né? Então, enquanto um direito universal e enquanto tão necessária, a habitação ela vai além do lugar de abrigo, né? Do lugar de recepção, ela vai para além. Habitar é aquele lugar, a ideia de habitação vai para além disso. Diferente de uma casa, quando a gente pensa em habitação, a gente está pensando num lar. Lar significa abrigo, significa aconchego, vem de lareira, né? Aquele local de acolhimento. Então, sim, né? A habitação ela tem que ser pensada de uma forma, inclusive, que envolva a arte. Porque a arte é a manifestação da cultura de um determinado povo. E a partir do momento que a gente entende essas manifestações e que a gente entende como as habitações elas podem, então, ser pensadas a partir desse ponto, então, sim, a gente consegue, né, melhor qualidade de vida, a gente consegue que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, seguras, se sintam tranquilas. Você acha que a arquitetura ela tem buscado alcançar esse papel aí de transformar essa moradia nesse lar de uma forma mais trazendo proximamente as pessoas para esse universo arquitetônico? Porque a gente percebe, por que eu pergunto isso? Porque há um certo tempo a arquitetura era vista como uma área mais elitizada, né? As pessoas, a minha casa foi projetada por um arquiteto, então ali você já trazia um rol de informações, várias inferências de que a pessoa era de uma classe social elevada. E hoje, na atualidade, a gente percebe que a arquitetura ela está mais próxima, né? Ela está ali mais, eu não vou dizer popularizada, porque tem uma perspectiva cultural muito grande aí, mas ela está mais próxima de todas as pessoas em si. Então, você acredita que tenha sido por conta dessa necessidade de transformar a moradia num lugar cada vez mais acolhedor, num lugar que a arte esteja presente? Olha,
Primeiro, sim, eu concordo, né? A arquitetura, durante algum tempo, durante, na realidade, muito tempo, ela foi vista dessa maneira mais, né, digamos, mais elitizada Mais realmente, inalcançável, mais né? inalcançável. Mas cada vez mais a gente defende o papel social do arquiteto, o papel desse profissional transformador, transformador de vidas, transformador dos espaços, transformando espaços em lugares que tenham significado, que sejam acolhedores, né, e que atendam a todos indistintamente. Então, quando a gente está falando de arquitetura, ligado e ali muito, né, junto, imbricado, a gente está falando de urbanismo. Então, a gente está falando de duas coisas que são pensadas diretamente para as pessoas. E que Então, precisam andar juntas ali, precisam paralelas, andar né? juntas, exatamente, principalmente quando a gente pensa em habitação, né? A gente não pensa só numa habitação de qualidade, no sentido de ter boas resoluções em termos de conforto, funcionais, estéticas, mas também implantação dessas habitações nas cidades. Bem, ao longo do caminho, ao longo da história, a gente percebe a coisa aí de 150, 200 anos para cá, existe um movimento muito intenso de um homem que sai do campo e vem para a cidade. E esse movimento ele acontece de uma maneira muito rápida. Então, nós, arquitetos e urbanistas, lutamos, né, para conseguir equacionar Certo. essa questão, né? Como essas pessoas vêm tão rápido e como a gente pode fazer com que as cidades elas sejam melhor planejadas para que todos fiquem bem, né? Esse é um desafio que nós tivemos. Como eu disse, a coisa de 150, 200 anos para cá, então se passa a pensar essa arquitetura e urbanismo envolvendo cada vez mais as pessoas, a sociedade, os grupos. As necessidades, ouvindo as necessidades, né? Exatamente, cada vez mais ouvindo as pessoas. Hoje a gente pensa na arquitetura humanista, no urbanismo humanista, que a gente possa ouvir as pessoas, as suas necessidades, cada grupo, cada indivíduo com as suas individualidades, e daí, né, pensar os espaços da melhor maneira Quando você possível. fala isso, eu já me lembro e já engato aqui numa outra pergunta super necessária, interessante. Quando o arquiteto, profissionais da sua área, eles vão atender a um cliente para uma construção, para um projeto, uma das questões iniciais, e aí eu falo como leigo, claro, mas como cliente, não como profissional, de que há essa conversa inicial do que você quer, que lugar é esse que você espera, o que você vai fazer aqui, qual importância tem esse lugar na sua vida. Essas situações, essas perguntas, por exemplo, inicialmente falando, essa anamnese aí, ela tem relação direta com a qualidade de vida da pessoa ali naquele espaço? Tem uma relação com a saúde mental? Tem uma relação com como ela vai se dispensar para aquele lugar? Totalmente, totalmente. A partir do momento que você pensa o espaço de acordo com as necessidades das pessoas, e não só de acordo com os saberes, os fazeres, a cultura de cada grupo, claro que você vai estar então contribuindo, né, para que aquela pessoa ela fique ali de uma maneira mais tranquila, que ela se sinta acolhida e que ela tenha assim melhores, né, digamos, uma melhor saúde realmente mental, né? Que ela tenha sempre melhores benefícios, que ela avance nesse sentido. Eu acredito, inclusive, Neuza, que essa relação de estar bem naquele lugar, e que a arquitetura muito bem construiu e projetou e pensou em todos os detalhes, também tem uma relação coletiva, social com a cidade, né? Com o urbanismo. Então, como é que a gente se sente bem estando numa praça bem Pronto, planejada, você né? tocou num ponto importantíssimo. Como eu já disse, pensar habitação, que é o nosso tema aqui, não é só pensar a arquitetura em si. Para além de planejar bons espaços confortáveis, né, seguros, bonitos, belos e etc., a gente tem que pensar onde essa habitação ela está na cidade. Então,
As boas habitações, elas têm que estar próximas dos hospitais, dos serviços, elas têm que atender às necessidades básicas das pessoas que ali estão. Isso acontecendo, né, as pessoas elas vão, evidentemente, começar a criar esse sentimento de ligação, de pertencimento com o seu bairro, isso. com a sua cidade. Dificilmente, inclusive, ele vai sair ali daquele seu As bairro, ele relações vai querer. afetivas vão estar muito mais próximas, né? Exatamente, isso tudo vai sendo construído. Então, nesse sentido, sim, né, completamente. Você acha que o papel da arte nesse lugar de habitação, porque quando a gente fala em arte, muitas pessoas já pensam numa arte mais inalcançável, né? Só que o conceito de arte ele é muito amplo, né? Ele parte ali do princípio da expressão, do que lhe afeta, do que você gosta. E aí não existe verdade absoluta quando o assunto é arte. Sim. E nós temos várias comprovações disso. Essa é uma temática, inclusive, que precisa ser difundida e precisa ser questionada, porque o aluno do ENAD ele pode se deparar com essa expressão artística dentro daquilo que ele faz, né? Daquilo que ele se formou e daquilo que ele precisa pensar. Tem uma relação cultural, claro, a arte que a gente desperta tem uma relação cultural, mas numa relação coletiva, há um respeito nesse sentido, há um limite, há um padrão. A arquitetura, que trabalha muito com essas questões, ela prioriza algo, ela afunila, ela tem um procedimento de procedimentos artísticos ou não? Assim, as pessoas são livres, devem ser livres. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, como você disse, a arte é uma manifestação cultural, né? Talvez a primeira manifestação, né, da humanidade, primeira forma de se manifestar nesse sentido. E sim, a arquitetura é arte, a arquitetura é técnica, mas a arquitetura também é arte, né? Quem busca pela arquitetura, busca pelo belo, busca pelo prazeroso, né? Quem busca pela arquitetura, busca por isso. Contudo, na hora de pensar a habitação, evidentemente que, linkando com a arte ela vai expressar, e essas habitações, então, tenderiam a expressar a cultura, as formas de fazer, as formas de construir de um determinado grupo. Com tudo isso, e mesmo assim, a gente não pode esquecer que cada um de nós é um. Então, nesse caminho, as individualidades também têm que ser respeitadas, têm que ser entendidas, né? Eu penso que hoje o mais complicado é justamente a gente entender, né, essa questão que envolve a comunidade, um grupo, mas respeitando a diversidade, respeitando o espaço de cada um. Então, nós arquitetos, urbanistas, nós trabalhamos todos os dias para que a gente consiga levar a arte, né, de uma maneira realmente bem democrática, de uma maneira que a gente consiga atender as pessoas, os seus anseios, os seus desejos, porque assim, evidentemente, elas terão aí uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Mesmo porque nós somos uma sociedade muito pulverizada, muito heterogênea, né? Muito diversa. E o fato de vivermos em um país de dimensão continental faz com que isso seja cada vez mais abrangente, né? A gente não tem como direcionar ou dimensionar esse papel. Mas você acha que essa arte, ela tem alguma relação com essas mudanças sociais, com mudanças políticas? Ela tem um papel ali dentro de um aspecto democrático, de poder, de persuasão, de mudança? Olha, eu entendo que sim, completamente, né? Na minha opinião, a arte, ela transforma, né? A arte expressa, a arte mostra e a arte transforma, ela tem esse papel transformador. Então, voltando aqui para o campo da arquitetura, durante muito tempo, assim, a gente percebe que, assim, no tempo da história, de quando em vez, alguns grupos imaginam, né, criar uma arquitetura que possa ser padrão. Hoje a gente combate essa arquitetura padrão, né? Hoje a gente entende que o homem é um indivíduo com desejos,
heterogêneo, diverso, e que bom que nós somos assim, que bom que hoje que a gente entende, né, dessa forma, e a arquitetura está aí, a arquitetura é feita para a gente, por gente, então, sim, a gente, né, vai direcionando aí, vai pensando em atender os anseios de cada um da melhor forma. Talvez seja a questão de a gente trabalhar essa necessidade de que cada pessoa respeite o lugar do outro e não exija que aquilo que lhe afete do ponto de vista artístico e cultural necessariamente tenha que afetar o outro. Isso vale para as músicas, isso vale para todo tipo de expressão artística, seja literária, seja física ou comportamental, né? Isso que faz com que a sociedade, de fato, ela se modifique, eu acredito nisso, né? Como você bem colocou, a arquitetura, ela não tem um modelo próprio, né? É claro que vocês estudam muito, eu sei disso, as épocas históricas em que cada uma tem um recorte ali do processo social que se está vivendo, do contexto social que está se Exatamente. vivendo, mas em relação a uma série de outros fatores, né? De outros comportamentos, de outras perspectivas políticas e tudo mais. Mas é super importante a gente ficar Uhum. antenado para esse lado e que o aluno ele também possa discorrer sobre essa, não sobre uma imposição, mas sobre umas possibilidades de mudança. Neuza, falando sobre infraestrutura urbana, como a gente poderia entender? Porque assim, existem muitas cidades que elas são planejadas, que elas são iniciadas ali inicialmente, do zero, e tem todo uma estrutura diferenciada, mas essa não é uma realidade muito comum, né? Ou muito grande, não sei se é muito comum, mas é muito grande. A maioria das cidades, pelo menos, elas vão sendo criadas aí e Elas nascem de uma forma mais nascem, isso espontânea, né? nascem de uma forma mais As pessoas vão espontânea, se agrupando e ali o núcleo urbano ele vai vai se crescendo. constituindo, né? Vai se construindo. E aí depois é muito difícil ter consertos dentro desse propósito. E aí é uma relação muito forte com, claro, qualidade de vida e mais com a própria participação a própria existência da cidadania, né? Porque aí nós temos uma sociedade pobre, nós temos uma sociedade que é muito miserável, que não teve acesso a condições dignas de moradia, e isso repercute ali em várias outras necessidades, né? Inclusive de riscos de vida, pessoas que constroem suas casas em palafitas, em ribeirinhas, né? Em acostamentos e uma série de outros favelas e tudo mais. Como especialista, você acha que o que tem faltado para o poder público? Qual é a política pública assim, prioritária que a gente precisaria pensar em relação a diminuir, a melhorar esse acesso a uma moradia digna, né? Olha, Jofre, eu acho que em termos de políticas públicas, em termos de legislação, nós somos bem servidos, né? Eu entendo que sim. Hoje nós temos instrumentos que eles são reconhecidamente eficazes. Planos diretor, planos de mobilidade, né? Como você disse, trabalhar com a cidade é um desafio. As pessoas estão ali. Imagine, você está numa casa, você é dono da sua casa, você quer uma reforma na sua casa. Isso já é um desafio. E só você, de repente, o seu núcleo familiar mora ali naquela edificação. Já é um desafio. Imagine transformar uma cidade, é um desafio enorme. Então, eu acho que sim, políticas públicas nós até temos. O que falta? Pô-las em prática, né? Eu acho que a gente precisa colocar em prática muita coisa, a gente precisa ser mais célere. Então, a gente faz um planejamento e ele demora muito tempo para ser posto em prática. A gente vê isso aqui na nossa cidade acontecer. Então, a gente precisa ter essa celeridade, a gente precisa ter esse comprometimento. Precisa que se tenha realmente essa vontade política, no sentido de que as coisas possam realmente acontecer, porque também não adianta você ter todo esse planejamento, pensar como seria o melhor para a cidade, se não existe essa vontade política, né? Então, eu acho assim, em termos de políticas públicas, hoje a gente já tem um avanço bem maior, né? Hoje a gente já está aí evidentemente, discutindo a questão da habitação, né, entendida como esse direito universal, como parte, né, desse desejo que a gente tem de realmente
ter, né, vivenciar essa cidadania, mas a gente precisa pôr em prática. Pegando esse seu gancho aí, eu penso que você disse coisas aí importantíssimas. Então, dentro disso que você acabou de dizer, como é que a gente poderia ajudar o aluno a construir uma resposta fazendo uso desses documentos que você citou, indo por esse prisma de que existem políticas públicas pensadas, que já existe todo um direcionamento, que nós somos bem servidos de legislação, que tudo que envolve esse processo ele já está bem ali regulamentado, mas que de fato há uma necessidade de implementação ou de implantação desses documentos. Como é que o aluno ele poderia se posicionar, assim, de uma forma bem sucinta, né, na questão, fazendo, porque assim, para o Enaudi é super importante ele citar um dado, é importante ele citar um documento desse, porque demonstra que ele tem propriedade sobre aquilo, que ele estudou, que ele tem conhecimento da existência daquele documento. Então, como é que ele conseguiria criar uma resposta nesse sentido? Tá, o aluno tem que lembrar que o Brasil, desde a década de 70, ele se torna um país urbano, né? As pessoas deixam de morar no campo e vão morar nas cidades. E a partir daí, né, principalmente isso acontece nos anos 70 e já no final dos anos 80, nós temos uma Constituição Federal que vai, né, discutir toda essa questão que envolve as cidades, inclusive criando o Estatuto das Cidades. Então, em 1988, foi criado o Estatuto das Cidades. Lá, né, mais à frente, esse estatuto torna-se lei e, junto do estatuto, para que ele realmente seja cumprido, vem essa série de instrumentos como plano diretor, plano de mobilidade, plano de resíduos e etc., que vão contribuir diretamente, né, digamos, para o encaminhamento normal ou para melhor encaminhamento do crescimento de uma cidade. E aí lembrar que não só do crescimento, mas do desenvolvimento, né? Que é que a gente imagina esse crescer com qualidade. Mas é isso, o aluno ele tem que construir essa linha de tempo, entendendo essa transformação que as cidades, né, elas vão acontecendo, e que aqui no nosso país esses instrumentos, né, assim como em outros, eles estão sendo criados, eles existem e que eles precisam ser postos em prática, né? Precisam realmente acontecer. Excelente contexto, professor. Eu acho que eles tem como fazer uma base estrutural aí, utilizando esses pontos a que você muito bem citou, e construir um pensamento bem assertivo, bem direcionado, fugindo do subjetivismo, fugindo do achismo com relação a essa temática, que é muito envolvente e muito necessária. Para finalizar, eu gostaria de agradecê-la muito por participar conosco nesse momento. Tenho certeza que você contribuiu bastante com os nossos enadistas. Deixe a sua mensagem final aí para esse aluno enadista, fazendo uma conexão aí, uma interconexão entre qualidade de vida, entre habitação e trazendo a arte ali como uma cereja do bolo, né? Então é isso, né? Eu vou citar aqui um teórico da arquitetura, que eu gosto sempre, uso muito em sala de aula, um teórico italiano chamado Bruno Zevi. Ele faz essa discussão em meados dos anos 40 e ele diz que a arquitetura ela é diferente da pintura e da escultura. Porque a pintura a gente vê de fora, né? A escultura também. Mas a arquitetura a gente vive. A arquitetura ela é aquele lugar de vivência, de fruição. Então, quando a gente vai pensar habitação e que a gente pensar boa arquitetura, a gente tem que pensar isso. Tem que pensar como esses espaços eles podem ser bem pensados, bem planejados, bem elaborados, mas respeitando a cultura, respeitando os modos de ser, os modos de fazer de cada grupo, que nada mais são do que suas expressões culturais, né? Então, eu acho que se o nosso aluno seguir direitinho, né, lembrar direitinho de tudo que a gente discutiu aí ao longo de todos esses anos, ele sim vai ter um excelente desempenho no ENAD. Lembrar que nós estamos juntos, né, nesse caminho. Lembrar que o ENAD é a representação, né, do nosso aluno aí para o mundo, para o Brasil, enfim, para o ensino.
e dizer que nós estamos aqui, à disposição e prontos, né, para mais discussões, para mais conversas. É sempre um prazer falar de arquitetura, então. É sempre um prazer falar com você, professora. Muito obrigado mais uma vez. Viram aí que coisa importante é o ENAD. Continuem firmes, entendendo e vivendo o ENAD na sua essência, né? Esse foi o episódio 6. A gente fica super feliz em tê-los por perto. Revisitem todos os outros episódios. Cliquem lá, compartilhem, curtam, vejam quantas vezes forem necessárias para que vocês se saiam excelentemente nessa prova. Um grande abraço e até a próxima.